Olá, tudo jóia? Eu sou o Renato Stegum, aqui do Concarica, e hoje vamos fazer um bate-papo com o Robson José. Para quem não conhece, o Robson ele foi o vencedor no prêmio de caricatura no 41º Salão de Humor de Piracicaba, na edição de 2014. Então eu vou pedir aí para o Robson falar um pouquinho da experiência, como ele começou na área. Ele tem uma formação em artes plásticas e engenharia, que isso é muito interessante, ele tem usado isso no trabalho dele de caricatura. Então é isso, Robson. Conta um pouquinho para a gente aí como você começou, o que você tem feito atualmente. A gente vai conversando aí. Olá, galera, tudo bem? Bom, como o Estevam falou, eu sou Robson, né? Sou formado em artes plásticas, tenho conhecimento em engenharia, formado em engenharia pela Unimep. Começou bem lá atrás, foi na época de 82, eu comecei do desenho no estúdio do Paulo Branco, tá? Que era o antigo Centro Avançado de Artes. De lá para cá eu vim evoluindo, né? Eu fiquei parado uns 10 anos de arte, por motivos pessoais, e vim acrescentando vários trabalhos, procurando melhorar a cada caminho. Como diz, né, como eu entrei para a caricatura, é até engraçado, né? Eu conheci o Carlos Duarte e o Alex, apresentado através de um amigo, o Marcelo, né? Me apresentou eles desenhando, como eu conheci o Paulo Branco, que quis levar eles para conhecer o Paulo no Salão de Campinas, que acho que foi em 2009, por aí. E levei esses meninos para lá para conhecer o Paulo. Aí o Paulo fez o convite de eu voltar a desenhar, fazer caricatura. Então eu comecei a fazer caricatura. Então a minha volta à caricatura deve-se ao Paulo Branco, né? Eu lhe chamo de mestre, ou brigadeiro, e beijinho, como a turma fala, né? E nisso tudo começou, né? Barato que foi começar em 2010, com o salão, onde eu vim conhecer o Renato, o Páfaro, o Dálcio, porque eu tinha ganhado uma menção com o Marcelo Tassi, a história do ovo de avestruz, que eu apresentei nesse salão, né? Incentivado pelo Carreiro, o Paulo, e a galera aqui, assim, pessoas, né? Não sei como que a turma interpreta, mas o pessoal que deram uma grande força para mim. E fui gostando do estilo, desse novo estilo de apresentar caricatura com escultura, objeto, né? Mas tudo isso aí veio através de conhecimento, não foi assim à toa. Tendo conhecimento de artes plásticas, engenharia, eu estou agregando os dois trabalhos conjuntos, né? Se você pegar o Ziraldo, que eu fiz com o movimento, tem engenharia. Eu fiz tipo, um movimento como se fosse uma biela de motor, que é a parte da engenharia, e eu misturei com a arte. O objeto de trazer é o olhar que a gente aprende a desenhar a caricatura. Acho que aconselha um pouco também o ao vivo, né? Como diz o mestre Paulo, né? Cada um tem uma cara de um bicho. E a gente vai adquirindo esse olhar, né? E desenhar. A gente procura desenhar quase todos os dias, treinar, trabalhar. No meu caso, né, eu sou muito voltado para a fase da escultura, né? Então, eu procuro usar diversos materiais, aprender a ler, apesar que a engenharia deu uma base de eu conhecer muito material. Então, às vezes, eu tenho até essa facilidade. Mas a ideia está aí, né? A caricatura também tem que inovar, como a arte está inovando. Tem que trazer um novo procedimento, um novo projeto, um novo conhecimento. Eu creio que isso seria interessante para todos. Não precisa ser engenharia, mas o conhecer, o estudar e se aplicar, você vai evoluindo, né? Eu vejo o Salão de Humor de Piracicaba por várias etapas, né? Aí você pega desde o começo até agora, tem várias transformações e vários artistas, né? A gente pega o Loredano, pega o próprio Dálcio, que veio com
uma nova personalidade, né? Então, acho que cada um está contribuindo para essa evolução, para a evolução da caricatura. Eu fico elogiado ver o que trouxe esse salão para mim, né? Mas, assim, eu vou mostrar algumas peças que eu achei interessante mostrar, né, que às vezes as pessoas não vejam, né? Não está muito no perfil, porque eu sei que é uma palestra sobre caricatura, né? Ao fundo, umas pinturas contemporâneas que eu curto muito, são pinturas minhas, né? É um outro trabalho paralelo que eu faço à caricatura. E o Salão de Prescrava abriu muita porta, né? Até achei legal, pouca gente conhece, mas tem o Dupla Face, que é o outro lado do cartunista, porque o cartunista também é artista, ele não só faz caricatura. Então, eu quis mostrar, através do salão, esse tipo novo de projeto de caricatura, e trazendo esses tipos de obras. Então, eu vou começar um trabalho simples, né? Eu acho que também tem o Fernandes, que faz escultura. A gente trabalha com... Não sei se dá para olhar a distorção na própria argila, né? E a gente faz esse tipo de trabalho, né? A argila, eu acho... Isso que eu ia comentar, esse trabalho que você mostrou, ele é um material convencional, mais clássico, né? Uma argila, explica um pouquinho para a gente. A argila é barro, né? Tem vários tipos de barro. Hoje, muita gente fala... Eu prefiro trabalhar com argila, porque você vai pegando a malícia de modelar, né? E trabalha com água, não é um trabalho tóxico, e você pode trabalhar em qualquer tamanho, qualquer escala. E você pode usar muito objeto que está aí na natureza. E essa escultura do Renato Stegum, por exemplo, tá? Ela parece que ela é maciça, mas não é. Eu coloquei carvão, fiz carvão por dentro e fiz só a capa, né? E fui modelando o rosto. Tá? E aí você consegue modelar a pessoa. É como se fosse montar brincar de criador. Você cria um esqueleto e vai com o barro depois modelando, né? Lógico que tem vários processos, tem a paciência, tem alguns macetes que com o tempo, como o desenho, né? Você vai se descobrindo. Mas eu acredito que todo caricaturista, todo desenhista tem condições de trabalhar com argila, porque ele já tem um conhecimento tridimensional do desenho, sombra, luz, então ele consegue fazer a escultura. Tá? Tem um outro trabalho também que eu queria mostrar, né? Isso aqui é pedra. Tá? Não é uma caricatura, é uma escultura, né? Já é um pouco mais difícil você ter acesso, que é uma pedra-sabão. Eu estou batalhando, ver se eu consigo uma pedra, quero fazer uma caricatura em pedra-sabão, mas o acesso de você ter esse material é complicado, porque é só em Minas e não vende uma peça, só se você for lá e comprar uma peça. Você tem que comprar ou o caminhão para trazer, você descobriu uma distribuidora, né? Mas assim, a dificuldade de você ter esse material é muito complicado, mas é um desafio, né? É diferente da argila. A argila você modela, você pode errar. A pedra você tem que saber que você está fazendo, como madeira também, né? E aí você pode brincar com isso, né? Tipo assim, eu gosto, né? Ferro, né? Também é um processo que você tem que saber trabalhar e conhecer muito desenho e muita luz. Eu sempre falo para todo mundo que tudo começa pelo desenho. Não é só a caricatura, não é só o formato, né? A criatividade tem que começar pelo desenho. Pelo menos, eu faço esboço no papel e vou trazendo o desenho. O Stegum é até prova disso, que eu entreguei o desenho para ele antes, né? Depois eu fiz a escultura. E a gente brinca, né? Aí você pode estar envolvendo com vários materiais, no caso que nem esse trabalho aqui, que eu estou polindo, né? Que é o nosso Paulo Branco, né?
Estou polindo ele, né? Esse material já é o outro, né? Qual que é esse daí? Esse aqui é uma resina que todo mundo sabe, né? É uma resina com talco industrial. Aí você tem que ter habilidade de fazer na argila, tirar o molde. E quando você faz o molde, dependendo da peça, tem que fazer 3, 4 partes. E também conhecer o tempo de catalisação, que você usa silicone. É vários processos que com o tempo dá para fazer. Tem vídeos no YouTube, né, mas a formação, uma põe o molde mais simples, né, mas a dificuldade é você pegar, se você reparar os moldes e os vídeos que parecem, é só rosto. Aí quando você vai pegar uma peça que tem mão, pé, movimento, eles não mostram o molde, porque é complicado, certo? Mas, assim, com tempo, conhecimento, você vai conseguir fazer. Geralmente eu faço com silicone ou fibra, ou gesso, né? Aí vai da técnica de cada um. O que eu sinto, assim, agora uma crítica, né? O que eu sinto, assim, a dificuldade do artista evoluir para tudo esse tipo, é questão de material mesmo, a dificuldade, o preço acessível. Mas, né, você tem que buscar, tem que ter a criatividade. O brasileiro tem a criatividade. Então, você usa esses objetos. E um detalhe do prêmio do ano passado foi mais o olhar, né, do que eu interferir na peça. Eu tive a criatividade e o olhar de pegar e ver aquela peça, ver o Cartola. Tá? Então, aí... eu tinha comentado aí com relação ao material, justamente porque eu queria que você falasse um pouco dessas caricaturas que você tem mandado para o salão lá de Piracicaba. Tem uns 3, 4 anos. Quanto tempo faz que você começou a mandar? 4 anos. Essas esculturas, né, eu tô falando. E você tem usado sempre materiais inusitados, assim, o que está sendo bem interessante. Você causa aquele impacto, né? Pessoa, por exemplo, você citou aí essa do Ziraldo que você fez, que tinha um mecanismo que levantava, né, a panela da cabeça, da escultura, tal, tinha movimento nessa escultura. Então, fala um pouquinho tem aquela do Raul Seixas que você fez com material de fita magnética. Olha, o Raul Seixas, quando eu comecei o trabalho que eu quis fazer o Raul Seixas, eu tenho um processo para fazer caricatura, né? Não é só olhar a imagem. Eu acho que você tem que sentir a pessoa. E o Raul Seixas, ele pregava a sociedade alternativa. Então, eu quis respeitar, quando eu fui fazer uma escultura, eu quis respeitar a sociedade dele, né? Então, eu não podia colocar, por exemplo, um CD de cabelo, porque não era a época dele. E você conheceu um pouco a vida, né? Se você reparar o Raul Seixas que eu fiz, eu peguei um prato branco que, na época dele, não existia tanto prato decorado, não tinha uma decoração no prato, era o prato branco ou era o prato de alumínio. Né? Na época dele, na época de canequinha, prato de alumínio. Então, eu respeitei um pouco, né, a época dele. A minha ideia de fazer a caricatura é um pouco ter um pouco dele, né? E por isso que eu pus a sopa de letrinha, que eu usei resina, né? Peguei um macarrão vencido, que a gente às vezes acha, né? Era letra, eu fiz a resina, pus no prato e usei um cano de PVC. E, na verdade, o cano, eu vi que o rosto dele, do Raul, era meio fino. Eu trabalhei só o cano e usei a fita, porque a fita, na época, né, é engraçado, a gente fala de pirataria, né, existia o disco, existia a fita cassete, né, existia a original, mas você gravava, não deixava de ser uma pirataria, né, você fazia cópia, quem tinha gravador, né, não era tão escancarado, mas deixava... Então, por isso que eu quis colocar a fita, que era a época dele, que era a fita cassete. Então, eu comecei a juntar, agregar esses objetos e saiu o Raul Seixas. A primeira que você mandou foi a do Marcelo Taz, né? Que foi feita com o ovo de cristal. O do Marcelo Taz, tipo assim, né? Com essa época de tudo é bullying, tudo é proibido, né? Eu sou da época, eu tenho 48 anos, eu sou da época que a gente brincava, né? Meu primeiro apelido era Feijão. E a gente brincava, a gente via na rua e tinha aquela brincadeira
cabeça de ovo, né? Então, eu comecei a pensar nisso, né? Até engraçado esse fator. Esse ano foi muito engraçado. Eu nem queria participar do salão. Eu passei a ideia até para o Alex, essa ideia para o Alex, mas o Alex não deu atenção. Foi até engraçado esse momento, né? Que eu fui levar os meninos lá, né? Que eu tinha carro, aí o Carreiro, ele faz um trabalho muito legal aqui, ele pega todos os trabalhos e leva. Aí foi eu e o Carreiro, um dia antes de fechar a inscrição. Esse fato eu até faço gostaria de contar. Cheguei lá, perguntei para o Júnior, que recebeu os materiais, se eu podia mandar. Aí eu cheguei no último dia e mandei a Marcelo Taz. E depois veio essa surpresa gostosa, né? Para mim, tipo assim, acho que é um prêmio é uma menção, tá? É uma menção honrosa, mas para mim foi um prêmio muito importante pelo que aconteceu há alguns tempos atrás. E essa menção trouxe aí pessoas que hoje estão do meu lado, me ajudam muito, né? E a gente aprendo, acho que a gente vive aprendendo, né? Aprendi com o próprio Renato Stegum, Paulo Branco, o Páfaro, o Dálcio, certo? Que, acima de tudo, a humildade que eles apresentam no trabalho deles. E a gente vai acrescentando todo esse tipo de trabalho, né? Depois desse do Marcelo Taz, qual que foi a sequência aí que você mandou? No outro ano, né, depois você fez o Ziraldo. Eu fiz um Joaquim Barbosa, eu usei látex vulcanizado. Joaquim Barbosa. O Joaquim Barbosa, não sei se alguém já conhece, o látex vulcanizado é um látex especial que você passa na peça e ele fica meio emborrachado, fica parecendo uma máscara. Aí você pode dar um efeito, né? É legal. Deu um pouco mais de trabalho, eu fiz roupinha, fiz Joaquim Barbosa, foi junto com o Ziraldo, que o Ziraldo fiz todo de papel, e usei o motorzinho do micro-ondas, aquele que roda o prato. Tá? Aí eu fiz todo o sistema para subir e descer com cálculo de cada 1 minuto. Fica tampado e 1 minuto, quando sobe, fica 1 minuto lá para cima. Que eu quis pegar a genialidade do Ziraldo. O Ziraldo, né, é um ícone, né, no salão de humor. Eu cheguei à conclusão que tinha caricatura de tudo quanto era jeito. Então, você caía em alguma. Aí eu falei assim, não, vou tentar fazer a genialidade dele. Para mim, já foi um prêmio só de ter entrado, porque o tamanho era oficial do salão é A3 e eu fiz maior. Então, eles aceitaram. Para mim, eu já fiquei muito feliz. Então, esse foi um trabalho muito, muito bom. Gostei também. Depois eu vi um outro ano, foi o Ziraldo. O Raul Seixas. Joaquim Barbosa. Tem um trabalho que não está mais comigo. Mas eu tive um trabalho rejeitado para o salão. Eu até faço questão de contar. Eu fiz um Ray Charles com uma dentadura. Acho que se vocês olharem no meu Face, né, então eu gosto muito da caricatura, aquela caricatura que você olha e busca, você vê a pessoa. Eu só fiz a dentadura, a gravatinha, que a dentadura é representar o sorriso do Richard, né? E o óculos, né? E o piano, isso que eu esqueci até que ele tinha uma deficiência visual pela interpretação dele. Então eu achava que essa era a caricatura dele. É um trabalho que eu gosto muito. Foi rejeitado no salão, mas é normal, é uma coisa mais interessante. E agora eu fiz o Dizzy. O Dizzy Zep, quem olha por foto pensa que é metal, mas é isopor. Tá? É técnicas que eu usei. Esse trabalho já foi um outro tipo de material, né? É isopor. Eu usei isopor, madeira que estava no lixo. Acho que até usei 3 bolas de isopor. E a única coisa que eu usei lá, que eu fui atrás, foi o trompete, mas aquilo lá não é um trompete, é uma corneta, que eu usei pistão de carro para fazer os teclados do trompete, né? Enverguei,
fiz um banho, né? Então, materiais que a gente usa, conhecimento técnico de engenharia. Então, essa é a facilidade de eu ter que estar fazendo os tipos de trabalho que eu quero. Aí a ideia minha hoje de arte, de caricatura, não é concorrer com o salão, né? É concorrer comigo mesmo, até onde eu posso ter o meu limite, né? Então, eu se divirto. Para mim foi um presente, tipo assim, eu fico olhando pessoas já há anos disputando o salão, nunca ter entrado, e eu ter 2 prêmios no Salão de Humor de Piracicaba, para mim é uma coisa que, tipo assim, não tem comentário, não tem emoção, a emoção que eu tenho não dá para contar, né? Como diz o Dalcio Machado, é diferente ganhar em Piracicaba. E eu espero que todo quem deseja que alcance esse espaço, mas o único conselho que eu dou para você fazer é acreditar no seu trabalho e desenhar todo dia. Se vai fazer escultura, faz escultura todo dia. Estuda alternativa, pesquisa, sabe? Eu nunca estou conformado, o meu trabalho está bom. Eu acho que o artista nunca acha que terminou o trabalho, sempre tem alguma coisa a fazer. Tá? E um outro trabalho que eu faço, queria falar, é o projeto Vendo Campinas. Eu trabalho com umas crianças, né? E essas crianças, eu estou lá para dar aula de desenho, cidadania. Eu estou aprendendo muito material, principalmente o Cartola, né? Eu faço questão de falar, o Cartola veio de lá. Eu estava dando aula com a criança. Só para posicionar o pessoal, esse trabalho do Cartola aí foi o que você ganhou o salão ano passado, né? A edição é de 2014. Foi com esse trabalho aí que também é um material inusitado, assim, que você usou, né? Então, o Cartola, a peça é um amassador de batata. É um amassador de batata antigo. E lá eu estava dando aula e tem uma cozinha que eles dão alimentação para aquelas crianças, né? E o que aconteceu? Quebrou o amassador de batata. Aí a cozinheira mandaram ela jogar fora. Ela pegou e olhou aquilo lá e falou assim que eu ia passar para mim, que eu achava que eu ia usar para alguma coisa. Né? Porque eu sempre brinco que a gente fez umas esculturas de papel, eu ensino a criançada a desenvolver por causa do meio ambiente, o que eles podem aproveitar até para brincar, para desenvolver, que a gente faz brinquedo, faz um monte de coisa voltada para o material reciclado. E ela me trouxe, na hora que eu vi aquilo lá, eu dei risada, né? Eu falei assim, nossa, a senhora me deu um prêmio com isso, né? Mas eu nem tinha intenção de achar que eu ia ganhar o prêmio. Eu peguei e fiz aquele trabalho que hoje o Cartola que me deu o prêmio de caricatura. Então, na hora que eu vi aquilo lá, veio assim de presente para mim. Eu só coloquei o óculos e fiz o nariz, né? Que é a história do Cartola. Volto a falar para você, quando eu vou fazer a caricatura, eu estudo, né? Tem 2 versões do Cartola, né? Uma diz que foi uma mulher que mordeu o nariz dele. A outra, né, diz que ele tinha uma doença e afetou o nariz, tipo câncer do nariz. Ele perdeu o nariz e usava uma prótese. E ele tinha um nariz, na época, a tecnologia não era tão avançada como hoje, então ele tinha um nariz, né, de próteses, né? E eu usei o nariz, então eu mandei, eu achei muito lindo esse trabalho, né? Ele estava simples e objetivo, né? Não tem jeito de falar que não veio o Cartola. E eu, da hora que eu dei o banho, eu dei um banho nele, eu cromei as peças, né? Na hora que eu vi a peça, eu acreditava, assim, ó, né, em alguma menção, porque o salão é um salão de humor gráfico. Tudo bem, tem trabalho tridimensional, né? Mas, assim, ganhar a caricatura, para mim, é uma escultura, foi uma emoção. Eu acho que, tipo assim, eu acredito muito no que eu faço. Não sou melhor, até acho, eu brinco, né? Eu gosto de ter algo diferente, certo? Na dificuldade é de ter algo diferente. Então, eu sempre busco isso. E
E tem também, né, aquela conversa de bastidores que ninguém fala, que tipo assim, eu converso com o Estevão, converso com o Páfaro, converso com o Paulo, a gente brinca muito, né, mas acha que isso também faz parte da caricatura, essa alegria, essa presteza de estar junto, de conversar e a gente dialogar, né, e cada um respeitando o trabalho do outro, sabe? E isso acho que também ajuda na formação, né, de você estar evoluindo no seu trabalho. Acho que... Esse contato, né, entre os profissionais da área, quem está trabalhando, eu acho fundamental, né, porque existe essa troca de conhecimento, é o que você falou, querendo ou não, com esse trabalho que você tem feito aí, com as esculturas e esses materiais diferentes, tal, você acaba instigando, né, a criatividade mesmo no outro, né? Falar, pô, meu, dá para fazer uma coisa nova, assim, diferente, inusitada, que vai chamar atenção, e mesmo assim é uma caricatura, continua sendo um trabalho da área do humor gráfico, né? E eu acho que isso fez muita diferença nesses últimos anos, os trabalhos que você mandou no Salão de Piracicaba, por ter essa pitada aí de ser uma coisa bem diferente. Isso daí chamou atenção, né? E foi o que acabou levando o prêmio para você, é isso que eu vejo. Como que você vê esse tipo de coisa dentro dos salões de humor, assim? Qual a importância que os salões têm para quem está começando, quem já está bastante tempo na estrada? Como que você vê isso? Olha, eu vejo assim, eu analiso, vamos falar de salão, não vamos falar dos mais velhos, dos mais novos. Tipo assim, na minha opinião, vamos falar assim, como se fosse começar a escrever, né? E você vai pegar um jeito seu de escrever, e você tem que fazer essa escrita, todo mundo entender. E se a gente parar para pensar, a caricatura, mais que fale que um é artista plástico, o outro fala que é caricatura, que é caricaturista, é arte. E a arte, ela tem portas. Ou você fecha a porta e fica no mundo confortável seu, ou você abre porta para o desafio. Então, eu acho que quem está começando agora, tudo bem, tem que estudar tecnicamente, tem que aprimorar tudo. Mas você tem que abrir a porta, você não pode ficar só na base do que o outro. Você tem que se desafiar. Eu sempre me desafiei, né? Tanto é que... Você falou agora há pouco, né, que você você briga com você mesmo em cada salão que você decide participar, e cada ano que você quer participar, você fala, eu quero superar a mim mesmo, né, você falou agora há pouco. Eu não quero desafiar, não quero ser igual o Dawson, não quero ser igual o Flávio Rossi, o Loredano. Não, eu quero fazer o meu trabalho. Estudo eles? Claro, com certeza. Todo mundo tem uma base. Mas você tem que ter a sua personalidade no seu trabalho. Eu acho que é o primeiro momento que você tem que atacar isso, né? Isso vale tanto para arte como caricatura. Como eu fiz arte, se você pegar Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo, eles faziam caricatura no início, certo? Para chegar onde eles chegaram. Nisso ele descobriu sombra, luz, né? Pouca gente fala nisso. É engraçado, né? Hoje a gente vê caricaturista indo para a arte, né? Eu sou da arte vindo para a caricatura. Porque eu pinto muita tela contemporânea, tudo. Então, essa experiência, essa troca de experiência, eu acho que vale para os dois lados, e podemos evoluir muito mais. Eu acho que a gente vai alcançar. Tipo assim, nos bate-papo, eu vou falar uma frase que o Camilo Riani falou, que eu guardei comigo, né? Qual é a primeira figura que você vê? É quando você nasce, você vê sua mãe. Então, ninguém parou para pensar nisso. Então, depois disso, você se desfigura. Então, já é uma caricatura. Então, a turma não percebe isso. Então, tem que ter essa troca, né? Não é só uma distorção de nariz, não é só um queixo grande. É você ter o conhecimento e a paixão. Você conhecer a pessoa, você evoluir a pessoa. Falando isso para salão.
Tá? Não vou falar para você caricatura ao vivo. A caricatura ao vivo é aquele minuto, você aproveita uma brincadeira e você vai pegando com o tempo, né, a malícia. O melhor para falar disso é o Paulo Branco e o Ivo Fabro, que vivem, né, de caricatura ao vivo, que eles fazem muito, né, até o próprio Estevão faz. Mas eu acho que quando você vai fazer uma obra para o salão, tem que ter sentimento, e você tem que estar convicto, né? Voltando a falar, quando eu fiz o Raul Seixas, eu assisti 3 vezes o documentário dele. Tá? Então, para mim, chegar à conclusão que eu vou fazer, né? Que nem, tipo assim, o Joaquim Barbosa. Eu fiz o Joaquim Barbosa, que é látex unicalizado, tipo assim, foi o cara que eu tive menos emoções. Não estou criticando a pessoa dele, por causa do momento político. Certo? Fiz, mas assim, você fez uma pesquisa, fiz uma pesquisa. De bastante informação, né? E era um trabalho que, tipo, se pegar, eu podia fazer melhor, mas não era um trabalho assim tão profundo. Ficou bonito, tal, entrou no salão, mas não é tão profundo como o Ray Charles, o Raul Seixas. Isso já pega uma coisa mais do sentimental sua, né, com relação a essas figuras aí. Em relação a essa. Que nem o Cartola, na hora que eu vi o Cartola, e antes de eu terminar o trabalho que eu ganhei esse prêmio do Cartola, deu um chamado, um texto dos excluídos, lá atrás, lá no Rio de Janeiro, o prefeito pediu para moralizar a cidade e prender, mandou fazer uma limpa na cidade, né? Tirando os pobres, os mendigos, e aí surgiu a favela. Esses são os excluídos. De lá saiu Noel Rosa, Cartola. Então, eu tive que fazer uma coisa, tipo uma homenagem, uma caricatura homenagem. Tinha que ser singular. E pareceu essa peça, e eu achei que combinava. Então, eu volto a falar para você, o conhecimento é tudo. Não é que nem a conta genial. A genialidade vem da sabedoria, do aprender, ter paciência de ouvir e estudar. Eu acho que todo dia você estuda, todo dia você aprende. Eu não me considero um grande desenhista, eu sim um pesquisador, né, onde eu gosto do que eu faço. Primeiramente é gostar do que você faz. Ganhar dinheiro? Não sei. Se fosse assim, todos os cartunistas estavam milionários, porque tem caras lindos, mas eles suam a camisa como qualquer um. Você tem que acreditar. Tá? O profissional que quer ser caricaturista ou quer fazer esse tipo de trabalho, ele tem que acreditar no que ele está fazendo. Fácil? Não é. Estou com 48 anos, eu comecei em 82, né? Fui se formar em 95. E antes disso eu se formei em engenharia, depois fui formei em artes plásticas em 95. Tive um problema aí que me atrapalhou, eu fiquei 10 anos sem desenhar. Mas não foi por acaso que eu fiz um ovo, né? Teve gente que disse que foi sorte. Não é sorte, é questão de tudo que eu aprendi. Eu fui para aprender, não para decorar. Eu acho que a caricatura tem o seu devido respeito. Quando você vai fazer a caricatura, vai fazer, é sempre um estudo. E você tem que aprender para ser um grande caricaturista. A gente focou bastante a conversa aqui com as esculturas, né, porque são os trabalhos aí que você tem feito, mas você também faz caricatura em papel e no digital, né, você também faz o trabalho, sabe, trabalhar com o desenho no computador, né? O desenho do computador, tipo assim, eu estou aprendendo meio magávero. É que eu tinha um conhecimento de AutoCAD, que é desenho técnico, né? Aí, tudo começou com desenho digital. O primeiro cara que me mostrou um pouco o desenho digital, nem sabia direito, era o Misso. O Misso me deu umas conhecidas de aula, quando começou a me mostrar, tal, né? Eu tenho umas limitações que eu não podia fazer, e eu comecei a brincar. Aí, como eu sou xereta, né? Aí comecei a fazer. Aí depois veio o Estevão também, que tem uma orientação de Illustrator, Photoshop, e começamos a trabalhar com a caricatura digital. Tem muito que aprender ainda, né? Porque eu divido o tempo
da caricatura digital com as esculturas e com trabalhos assim de voluntário que eu faço. E então eu apresento esses tipos de trabalhos, né? Mas faço sim a caricatura digital. Do papel eu fazia muito rosto, né? Aí o Paulo veio me orientando, lapidando, né? Aí eu comecei a fazer a caricatura em papel, né? Eu tenho conhecimento de lápis de cor, tinta, acrílica, óleo. Então tem essa base lá atrás. Aí veio o Paulo lapidando tudo, né? Me ensinando a jogar da caricatura como visão. E agora você tá fazendo esse trabalho com caricatura com as crianças aí da ONG, né? Na verdade... Como está sendo essa experiência aí? Conta aí pra gente. Olha, tipo assim, eu dou aula para 20 crianças de desenho. Material lá, não tem nenhum material, é lápis, não é lápis do IB, não é lápis 6B, é lápis doado para o governo e um papel sulfite. Não é aquele lance, você tem um lápis para sombrear, tem toda aquela técnica, né? Ali você tem que arrancar a pedra do leite. E aí você vê alguns trabalhos. Eu tive uma experiência agora próxima, né? Que eu estou com uma criança autista e tem um menino que eles nunca desenharam com lápis de cor. E eu levei a caixinha de lápis de cor para eles participarem do salãozinho. Eles fizeram o desenho, não peguei, nem peguei para mostrar. Então, tipo assim, é uma experiência única, né? Você vê uma criança fazer esse tipo de trabalho. Uma coisa que me emociona muito foi o final do ano passado, uma menina de 12 anos vir falar para mim que ela largou a droga por causa do desenho, por causa da arte. Então, para mim, acho que é um prêmio que não tem escolha, porque onde eu dou aula tem aqui o espaço, a gente dá aula, do outro lado tem a biqueira de droga, sabe? Eu não brigo, não entro, acho que cada um tem a sua opinião de vida comum. São crianças extremamente violentas, que você pede para desenhar, eles desenham arma, desenham só coisas violentas. Hoje, essas 15 crianças estão diferentes. Então, tipo assim, eu tive isso como exemplo. E eles me dão muita informação para mim fazer meu trabalho. Então, se tornou uma troca. Essa experiência, tipo assim, para mim foi deles, através deles, eu conheci muita gente, né, que eu nem esperava, né. E às vezes tipo assim, eu me emociono, eu fico olhando, né, eles, né, como eles me tratam, né. Hoje, tipo assim, eles me olham, vêm pedir informação, até conselho de vida, né. Então eu fico emocionado por isso, né. E acho que esse prêmio do Cartola, quando eu ganhei o Cartola, pouca gente sabe, né? Foi emocionante o dia lá. E eu tinha aula na outra semana, de terça-feira. Aí você chegar numa comunidade com um monte de criança querendo te abraçando como se fosse um cara que ganhou uma Copa do Mundo. Apesar que o Salão de Humor eu considero como se fosse ganhar uma Copa do Mundo. E escrever um monte de bilhete de carinho e ver essas crianças hoje, né, alguns já estão trabalhando, né, não na área de desenho, mas a contribuição que eu dei e ver eles não indo para aquele caminho da violência, do desprezo, é um prêmio que, sabe, a gente não sabe qual que é o valor, né, se andar na rua. Então, essa experiência
é complicada, né? Que tem algumas coisas que dá para surgir aí e mexe muito comigo, né? Tipo assim, é uma coisa que eu não queria abrir mão, mas é uma coisa que o Estevão levou a tocar, assim, me emociona muito, né? Fico olhando aquelas crianças. Mas, assim, é uma coisa que guarda. Então, eu acho que a minha obra em si é um pouco de mim. Tá? Se não é ela caricatura, seja pintura, eu exponho um pouco de mim. Tá? Eu acho que... Eu sempre falo também, né? Qualquer trabalho, seja uma pintura, uma caricatura, que seja na música, em qualquer situação de trabalho assim, profissional que você tenha, eu falo sempre, né? Coloca a sua emoção lá e faça aquilo curtindo aquilo, né? Isso vai fazer diferença. Não tem nem... Isso eu sempre falo para todo mundo. Eu só aproveitando, assim, a gente já está chegando aqui ao final do nosso tempo, eu queria pedir para você falar uma ou duas dicas aí que você queira deixar para quem está começando, para a gente fazer um encerramento aí. Bom, para quem está começando, vou fazer como que eu falo para os alunos. Acreditar primeiramente em você. Acreditar tudo que você faz. Não adianta você desenhar bem, né? Tem uma frase que eu guardo comigo: existem ótimos desenhistas. Existem ótimos artistas. Aí precisa ver o que você quer ser. O artista, ele apresenta uma obra que tenha sentimento. O desenhista, ele vai desenhar. Desenha bem. Mas qual que é o sentimento dele em relação a esse desenho? Então, eu acho que a pessoa que está começando, ela tem que acreditar no potencial dela e ver o que é melhor para ela. É o primeiro passo. E não adianta você ter um material e não acreditar em você. Só isso. Legal. Então, eu desejo aí boa sorte a todos e espero mais vezes participar e agradecer esse lindo projeto que está sendo formado. Até mais, pessoal. Legal, Robson. Agradeço aí a disponibilidade aí para conversar com a gente. Tenho certeza que o pessoal que tá vendo aí está curtindo e são dicas assim, muito importantes, né? Cada um contando um pouco da sua experiência aí de vida e saber que dá para viver disso, dá para contribuir com muita coisa fazendo esse trabalho que a gente faz. Então eu agradeço mais uma vez e até a próxima, pessoal.